vai aí? Tudo bem? Estamos juntos aqui e com mais um conteúdo importante. Aqui vamos estar falando sobre perímetro de figuras planas. Dentro da geometria, trata-se de você calcular o contorno da medida, calcular a medida do contorno de uma figura geométrica plana, no caso polígonos. Então vamos lá. Perímetro de um polígono. Eu vou ressaltar que é interessante você ver a aula inteira, não ver parte da aula ou ficar pulando, tá? Você talvez assista até a metade ou pula. É importante você assistir a aula inteira para você entender, compreender o assunto e criar um raciocínio lógico. Interessante entender também que a matemática ela segue um conceito, uma sequência. Então, esse conteúdo aqui, que uma vez aprendido e bem resolvido por você, vai lhe auxiliar em conteúdos ou em outros conteúdos que vão necessitar do conhecimento básico que você vai aprender aqui. Então, por exemplo, se você quer aprender equação exponencial, você não vai aprender bem se você não tiver um conceito importante sobre potência. Então, tem coisas que uma depende da outra. Então, é interessante você entender bem, ficar bem esclarecido, para que futuramente você tiver que deparar com um assunto como este, em outro conteúdo, você já tenha o conhecimento básico, tá certo? Então vamos lá. Perímetro é a medida do comprimento do contorno de uma figura plana. No caso, estamos tratando de polígono. O polígono é uma figura formada por segmentos de retas, é uma figura fechada, que os segmentos se encontram nas suas extremidades, formando uma figura. Então isso daqui é um polígono, porque os segmentos de reta se encontrando formam o retângulo, tá? Então o que é perímetro? É calcular a medida do contorno. Imagina que se eu desfizesse esse retângulo e esticasse aqui, ó, todos os seus lados, esticasse ele, fizesse isso aqui, certo? E medisse. Isso é cálculo de perímetro, ok? Então vamos lá, vamos ver como é que se faz. Eu vou chamar aqui de P de perímetro. Como é que eu calculo o perímetro do retângulo? É interessante você conhecer as características de cada figura. Por isso aqui no canal, nós falamos já sobre quadriláteros, por exemplo. Falamos sobre triângulos. Por que tem o nome, por exemplo, por que esse triângulo chama-se equilátero? Tá? Qual a característica importante do quadrado, que provavelmente difere de outras figuras? Qual é a característica importante do retângulo? Então, todas essas informações são importantes. Olha só, eu voltando de novo em conceitos, em preconceitos já estabelecidos. Se você já conhece a característica do retângulo, você já sabe quanto mede essa outra parte que não está aparecendo aqui. E também você vai saber quanto mede esta aqui, ok? Para você calcular o perímetro, naturalmente que você tem que saber a medida de todo o contorno. Aqui eu tenho apenas a informação da medida do contorno que está em cima e do que está do lado esquerdo. No entanto, se você não tem o conhecimento prévio do retângulo, você não vai saber quanto mede essa lateral e a base do retângulo. Bom, como sabemos que no caso do retângulo as medidas, os lados paralelos têm a mesma medida, é claro que aqui também vai ter 3 centímetros, porque esse lado é paralelo a este, e aqui embaixo terá 5 centímetros também, porque é paralelo ao lado que está em cima, aqui. Então, se você não tem esse conhecimento, você não saberia dizer quanto mede um lado do outro. Por isso que é importante, a matemática segue essa sequência. Temos uma aula falando sobre os quadriláteros. É bom e interessante você estar dando uma olhada sobre triângulos também, porque aí você tem uma prévia, qual é a característica importante de um e de outro, para que quando tiver um cálculo como esse, você sabe como iniciar ele. Agora está fácil. Agora é somar todos esses lados. Bom, eu posso fazer de duas formas aqui. Então eu tenho o 3 centímetros se repetindo 2 vezes, e eu tenho os 5 centímetros se repetindo 2 vezes, certo? Você pode somar tudo, ou você poderia fazer o seguinte, aqui vai dar, ó, vamos lá, vamos calcular, aqui vai dar 6, e aqui vai dar 10, então o total 16 centímetros mede o perímetro. Uma outra forma de fazer era que você fizesse assim, ó, outra forma.
Bom, quantas vezes o 3 se repete? Ele se repete 2 vezes, então é 2 vezes 3, ok? O 3 se repete 2 vezes, mais. Quantas vezes o 5 se repete? 2 vezes. É o 2 vezes 5, ok? Aqui vai dar 6, naturalmente 2 vezes 3 é 6, aqui vai dar 10, 2 vezes 5 é 10, então o resultado é 16. Então tem essas duas formas de resolver esse exercício, beleza? Bom, também é importante saber a característica importante do quadrado. Qual é a característica importante? Que todos os lados medem o mesmo, tem a mesma medida. Então se você não sabe isso, você vai pensar o seguinte, e agora? Como é que eu vou saber quanto vale esse lado, quanto vale esse? Ora, se é um quadrado, está determinado aqui que é um quadrado, todos os lados medem o mesmo que aqui, 3 centímetros. Então aqui também tem duas formas de fazer. Basta você, ou você faz assim, ok, isso vai dar 12 centímetros, ou simplesmente, quantas vezes o 3 se repete? O quadrado tem 4 lados, então 3 se repete 4 vezes. 3 vezes 4 é 2. Pode ser o inverso, tá? Pode ser 4 vezes 3, não tem importância. 12 centímetros. Certo? Muito fácil, né? Isso é cálculo de área, de superfície plana. Superfície vista de cima para baixo. Imagine uma planta de uma casa, né? Imagine que aqui é um terreno, ou então aqui é um quarto. Beleza? Bom, triângulo equilátero. Bom, qual é o conceito mais importante no que diz respeito a triângulo equilátero? O triângulo equilátero, ele tem todas as 3 medidas iguais, elas medem a mesma coisa. Equilátero significa significa igual, látero, lado, ok? Então, equilátero significa que o triângulo, ele tem todas as suas medidas iguais, elas são de mesma medida. Então, se você não tem esse conceito, você não vai conseguir fazer, porque você não tem o valor das outras duas medidas, só tem a medida da base. Aqui o chão da figura chama-se base. Então, como eu já sei, perímetro é igual. Quantos lados tem o triângulo? Ele tem 3 lados e eu vou multiplicar pelo valor deles. Cada lado mede 2,5. Eu vou entrar aqui em outro assunto da matemática, tá vendo só? Entrando em outro assunto. Se eu não sei fazer conta com número decimal, eu vou me enroscar. Então aqui, duas coisas importantes que estão dentro desse conteúdo. Se eu não sei a característica do triângulo equilátero, eu não saberia dizer quanto mede os outros 2 lados aqui. Tá? Outra coisa importante, se eu não sei fazer conta de multiplicação quando tem vírgula, número decimal, não saberia resolver esta situação. Vou fazer o rascunho aqui, ó. 2,5 vezes 3. Faço a conta normalmente, como se não houvesse vírgula. 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. E agora, professor? Agora tu vai olhar para a vírgula. Depois da vírgula, vindo para a direita, quantas casas decimais eu encontro? Eu encontro uma apenas. Então tu vai contar daqui para cá uma casa, 1 e vírgula. Então o perímetro é 7,5 centímetros. Você poderia também fazer dessa forma, como eu fiz aqui, ó. Pegar o 2,5 e repeti-lo 3 vezes numa soma, certo? Repeti-lo 3 vezes numa soma. E aí você teria o resultado, certo? Poderia fazer assim também. Então está aqui outro resultado importante. Bom, agora eu tenho aqui esse paralelogramo, tá? Com as suas medidas definidas. Muito bem. O que eu vou fazer aqui? Somar tudo. Veja, números com vírgula. Outra vez estamos caindo aqui em operação com número decimal contendo uma adição de números decimais. Se você não sabe fazer, você fica perdido. Então, vamos lá. 3, 2,5. Eu coloco aonde? Assim
ou eu coloco assim. Então, muito cuidado quando você somar números decimais. 2,5, 3,4, 2,3. Tá? O número 3 aqui, todo número decimal, gente, ele tem a parte inteira, que é à esquerda da vírgula, e a parte decimal à direita da vírgula. O 3 é um número inteiro, portanto ele vai ficar na parte inteira. Aqui não tem nada. Se você quiser colocar alguma coisa aqui para não confundir, coloca vírgula 0. Pronto. Para que você também não confunda. Então quando você tem um número inteiro, ele fica à esquerda da vírgula. Tome muito cuidado com isso. Tem gente que coloca o 3 aqui, ó, nessa posição, vai acabar errando tudo. Então fazendo a conta aqui, ó, eu tenho o 5 com o 4 dá 9, o 9 com o 3 dá 12, aí eu vou subir 1. Beleza? Vamos lá. Aqui eu tenho a soma 4, 6, 9, 11. E a vírgula, é importante lembrar que quando se está fazendo uma adição ou uma subtração de números decimais, você tem que colocar vírgula embaixo de vírgula, para que você possa fazer isso no final. Bom, então o meu perímetro, aqui feito a conta, eu somei o 3, coloquei 3,0, tá? Mais 2,5, mais 3,4, mais 2,3, e isto me resultou em 11,2 centímetros. Tá aí, pessoal, sobre perímetro de um polígono. Em uma outra oportunidade, porque o vídeo fica longo se eu colocar um outro exercício aqui, em uma outra oportunidade vamos colocar um probleminha, uma situação problema, e que ela vai estar envolvendo diretamente perímetro. Vamos futuramente também ver o conteúdo sobre cálculo de área de um polígono, quando vamos calcular quanto cabe dentro da superfície da figura. Então, por isso é interessante você estar atento e conectado aqui conosco. Por isso, eu peço que você se inscreva no canal, clique aí no seu botão aqui embaixo, tem o botão inscreva-se em vermelho, clica nele, inscreva-se no canal. Além disso, clique no sininho, porque o sininho vai fazer que toda vez que eu tiver uma nova aula, o próprio YouTube vai avisar você. É importante isso, ok? Outra coisa importante, ajude o canal a crescer. Como é que você faz isso? Duas situações você pode fazer. Você pode clicar no like, porque o like faz o canal ser recomendado. O YouTube está entendendo que as pessoas que estão assistindo estão sendo ajudadas, então o YouTube vai oferecer o canal para outras pessoas. O like é muito importante. E também quando você recomenda o canal. Então recomenda, fala para o seu colega, aquele colega que você sabe que tem dificuldade em matemática, o seu parente, um colega de escola. Você pode colocar o canal lá no grupo de WhatsApp e falar sobre o canal, no Facebook, no Instagram, enfim. Se cada um que é seguidor aqui conseguir mais um, nós vamos dobrar o número de pessoas. E quando acontece isso, o YouTube ele faz com que o canal seja, vamos dizer assim, seja importante na plataforma. Vamos conseguir ter recursos, uma melhora para o canal. As aulas vão ser melhores, recursos de iluminação e tudo. E aí você vai ter uma qualidade de aula melhor do que tem hoje, ok? Câmera, enfim, um monte de coisa. Então, se você puder, faça isso, o like e o recomendar o canal. Além, é claro, de caso você ainda não seja inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Vamos ter mais aulas sobre esse assunto. Como eu falei, vamos ter um probleminha envolvendo o perímetro, tá? Sempre no finalzinho da aula, você vai ver aqui no meu canto, aqui ó, o retângulo com a aula anterior a essa, caso você não tenha assistido, aí você clica aqui, você já vai ser direcionado a essa aula, tá? E fique atento para as próximas aulas, porque é muito importante, tá bom, gente? Um grande abraço e até lá!